tudo bem com vocês? Bom, tô de volta e hoje para ensinar vocês a fazer uma variação desses bichinhos fofinhos que podem, a criança pode utilizar como brinquedo ou mesmo naninha, tá? Aqui no canal já tem aula de todos esses bichinhos que estão aqui, né, na mesa, e hoje eu vou ensinar uma variação. É assim, bem parecido, mas fisionomia, corpinho, vão ser diferentes, ok? Para aquelas que não me conhecem, eu sou a Rita, da Tebeia Brinquedos de Pano. E se é a primeira vez que você está aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de curtir e compartilhar. Vamos começar? Tchau, Ana. Olha, a lista de material e os moldes vocês vão encontrar no link abaixo aqui do vídeo, ok? Bem como as medidas, né? Quando não existe molde, as medidas dos tecidos, ok? Bom, pra gente começar, o que eu vou fazer? Primeiro nós vamos costurar as patinhas, né, do nosso cachorrinho, as orelhinhas e as botinhas, para depois a gente conseguir montar o corpinho todo do nosso cachorrinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou para a máquina agora, eu vou passar uma costura em todas as peças. Isso aqui, patinhas, essa daqui também. E aqui são as orelhinhas. Olha, reparem que eu tô usando aqui o Microsoft Pink, né? E eu procurei usar tecidos que compõem assim, que combinem com o tecido principal do corpinho. Então vamos lá? Eu vou passar a costura e eu volto com vocês pra gente desvirar essas peças, ok? Pessoal, já costurei todas as partes, né, que compõem o nosso cachorro. As patinhas, a botinha eu até já desvirei aqui. E eu esqueci de comentar uma coisa com vocês. Na verdade, eu já disse isso nas outras aulas, né, que eu fiz esses outros bonecos, que a gente tem que ter cuidado na hora de costurar a malha, né, aqui no caso o Microsoft, que é um tecido elástico, porque tem instruções diferentes. A gente tem que usar uma agulha com a ponta esférica, pode ser número 11 a 14, a minha, se eu não me engano, é 14, mas a agulha tem que ser própria para malha, e a máquina também, cada máquina tem uma instrução de ponto para costurar o tecido de malha, ok? Então, é bom, antes de vocês começarem a costurar, dar uma olhadinha no manual e ver qual é a instrução para se costurar a malha na sua máquina. Não adianta eu falar como é que é aqui, porque cada máquina é uma máquina, cada máquina tem o seu jeito. Então, só para lembrar, a agulha e o ponto para costurar a malha é diferente. Então, dá uma olhadinha no manual, tá bom? Agora o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos desvirar todas as peças. Vamos cortar o excesso das linhas aqui. A botinha eu já vou tirar. Vamos tirar esse excesso. Aqui. A gente vai cortar todo o excesso, recortar o que tem que ser recortado, né? Deixando uma margem de meio centímetro. E finalmente as orelhinhas dele. Vamos.
Vamos tirar esse aqui. E agora, com a ajuda do nosso palitinho, nós vamos virar todas as peças para encaixarmos no corpinho do cachorro. Opa, aqui passou batido. Deixa eu dar uma costuradinha aqui, peraí. Vamos desvirando as peças, né? Ó, a gente já dá... Conforme a gente vai virando, a gente já vai assentando aqui a costura, tá? Você dá uma... E vocês vão reparar que no molde, vocês já vão encontrar a marcação onde a gente vai ter que colocar cada uma das peças. Eu acho que fica mais fácil. A gente já deixar marcadinho, porque aí é só alfinetar e passar na máquina a costura, colocando todas as partes do nosso cachorrinho. Aqui. Agora vamos às patinhas aqui de baixo. Pronto. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos costurar a botinha na patinha. Então a gente vai colocar o tecido da patinha pra dentro da botinha, ó, mais ou menos 1 centímetro. E a gente vai passar uma costurinha. Então, deixa eu vir aqui. A gente vai passar uma costura aqui.
arrematamos aqui. E vamos fazer a mesma coisa com a outra pata. Aqui. E a gente vai passar a costura. Não esquecer de fazer o ponto reverso, né? Para arrematar. Agora, nós vamos colocar todas essas partes aqui no corpinho do nosso cachorro. Mas, para fazer isso, eu vou dar uma recortada na silhueta do cachorrinho, para deixar uma margem bem parecida de todos os lados, pra gente poder fazer o encaixe das peças de uma maneira mais fácil, tá? Então eu vou dizer pra vocês como é que eu faço. Eu vou segurar aqui os dois tecidos, né? Que a malha como estica, às vezes a gente... Então, eu vou deixar uma margem de mais ou menos 1 centímetro, tá? A volta inteira. Então, ó. Assim, na hora que a gente vai encaixar as peças, não corre o risco da gente deixar uma perna mais curta que a outra, uma orelha mais... A parte mais fina da cabeça é pra cima. Então, olha, vejam aqui que tá tudo marcado. Eu coloquei a marcação. Então, aqui nós vamos colocar as orelhas. Aqui nós vamos colocar esta patinha menor. E aqui as patinhas que vão formar a perninha. Então, vamos começar pela orelha. E eu vou inserir da seguinte maneira. Essa aqui de chevron, o tecido chevron, eu vou colocar deste lado. Eu dobrei o tecido porque como ela é muito longa, né, a orelha é muito longa, se a gente deixar ela aberta, a gente corre o risco de costurar ela em algum momento aqui na hora que a gente estiver costurando a cabecinha, ok? Por isso que eu dobrei o tecido. Então, ó, eu vou vir aqui e a gente vai meio centralizar, ó. Vocês estão vendo? Então, aqui eu vou colocar um alfinete. E já tá uma orelhinha. Esta daqui, que é a patinha de cima, né? Como se fosse o bracinho. Não precisa dobrar porque ela é pequena. A gente vai colocar ela aqui. Também vamos colocar um alfinetinho aqui. Aqui eu coloquei a orelhinha chevron. Então, eu vou colocar aqui a perninha de bola.
para ficar separadinha. Então eu também vou, ó, dobrar, porque também é muito comprida. Então a gente vai dar uma dobradinha nela. E a gente vai colocar ela aqui. Então... Ah, e tomar cuidado na hora que a gente for colocar, porque a botinha, ela fica virada para dentro, com o bico para dentro, tá? Então a gente vai ter que colocar ela desta maneira. Com o bico para dentro, não para fora. Então, ó, vou vir com ela para cá. E aonde tá a marcação, a gente vai colocar a perninha. Ok? E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. A perninha. Então, o bico tem que ficar para dentro. Aqui. A outra patinha, vamos empurrar para lá. E por fim, a outra orelhinha. Ah, parece chatinho, mas não é, tá? É só, tem um pouquinho de paciência, a gente encaixa tudo. Mais pra cá. Por isso que quando eu faço os moldes, eu já coloco essas marcações. Porque a maioria não tem isso. E a gente pode deixar, né, o bichinho meio deformado. Então, eu acho que essas marcações contam bastante. Assim. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar uma costura da primeira marcação aqui da perninha. Vou até colocar um alfinete. Aqui, ó. Nós vamos começar a costurar aqui. E nós vamos terminar de costurar aqui. Nós vamos deixar esse espaço aqui sem costura para a gente poder virar o nosso cachorro. Então, eu vou para a máquina agora e eu vou passar a costura a volta inteira e volto com vocês para a gente finalizar o nosso cachorrinho. A gente vai fazer o rostinho e vai fazer o enchimento dele, ok? Volto logo. Tudo costuradinho, vamos desvirar o nosso cachorrinho. Então, já puxei as perninhas. Tem muita coisa aqui dentro, né? Orelha, pata. Pronto, a
gente vai tirando. Essa abertura aqui, agora a gente vai usar para encher o nosso bonequinho. Do nosso cachorrinho. Ai, não, que susto. Tá aqui, ó. Como eu falei pra vocês, as patinhas viradas pra dentro, tá? As orelhinhas. Agora a gente tem que montar os olhinhos, correto? E o focinho dele. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é o olhinho. Olha, nas pecinhas pequenas, eu já comentei em outras aulas, mas pra quem é nova, tá chegando agora, eu vou falar como é que eu faço. O feltro, ele é, como ele é grosso, ele é um pouco difícil de a gente cortar, principalmente pecinhas pequenas, né? Partes pequenas. Então, o que eu faço? Existe no mercado uma entretela termocolante. Ela é dupla face. Então, quando eu vou fazer olhinho, boquinha, focinho, o que eu faço? Eu passo a ferro, né, um pedaço do feltro nessa entretela termocolante. Aí eu risco na entretela, que é papel. Então é muito mais fácil você riscar do que riscar no feltro. E recorto. E fica um pouquinho de cola, né, do outro lado do feltro. Aí fica mais fácil de você também colocar na parte que você precisa, tá? Então eu faço isso com essas peças pequenas, só para vocês darem uma olhadinha, ó, nos olhinhos, no focinho, nas aplicações. Eu sempre utilizo essa entretela colante. Então aqui tá o olhinho. O que eu vou fazer? Eu não gosto só de passar, deixar com essa cola, até porque ela não é resistente e a gente pode ter problema de soltar, né? Isso vai para a mão de uma criança, pode ser bebê. Então eu sempre prendo. Então, ó, com uma agulha fina, uma linha de costura mesmo, preta, eu vou prender esse feltro menor aqui na peça, fazendo um pespontinho. Ela não vai aparecer, a linha nem vai aparecer, mas pra gente não ter o risco da peça soltar. Provavelmente vai lavar essa peça, né? Porque a criança vai levar a boca, vai levar no chão, então vai ter que ir pra máquina, vai ter que esfregar. Então, a gente só faz um pespontinho. Deixa eu ver aqui. Pronto, vou arrematar já aqui. Um olhinho tá pronto. O outro olhinho, ele é diferente, tá? O outro olhinho a gente vai dar uma bordadinha nele. Vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer. Então, um olhinho tá pronto. Então, um olhinho é com a pupila. Agora, esse aqui nós vamos fazer, ele vai ter tipo um tapa-olho, sabe? Vai ter um X no olhinho dele. Assim e assim. Então, ó, tô riscando. E aqui nós vamos passar com a linha preta de bordar. A gente vai cobrir o risco. Então,
A gente vai cobrir o risco que a gente fez. E tem que ser meio grossinho mesmo aqui. Mais uma. E agora a gente vai fazer então a gente sempre fazendo alguma coisinha diferente. Pra diferenciar um bonequinho do outro. Agora a gente vai arrematar aqui. Cortar. Então, o olhinho dele vai ficar assim. Tá? Um é o olhinho, o outro é um X. E nós temos o focinho. O focinho vai vir aqui. Então, o que nós vamos fazer? Como eu disse pra vocês, eu gosto de costurar tudo. Eu dou sempre uns pontinhos pra ficar presinho. Nós vamos fazer aqui o rostinho do nosso... Eu vou passar um bocadinho de cola só pra peça não andar na hora que a gente for passar o pespontinho. Um tantinho só. Aí a gente ajusta aqui direitinho, onde a gente quer que fique. E agora sim, eu vou passar um pesponto nos dois olhinhos. Colinha branca. Eu coloco o pontinho, o nozinho aqui pra dentro. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez naquele olhinho, a gente vai fazer aqui. Nós vamos prender o feltro do olhinho aqui no rostinho dele, tá? Você pode, alguém pode perguntar, ah, mas eu posso fazer isso antes de costurar o rostinho? Pode. É assim, eu tenho um pouco de, sei lá, eu acho que é trauma de fazer bichinho e a carinha não ficar bonitinha. Então eu prefiro primeiro montar o bichinho para depois, com ele pronto, né, com a dimensão da carinha dele pronta, eu faço o olhinho, a boquinha, o narizinho, o que for. Mas aí, se você tiver aptidão, pode fazer antes. É que eu não. Eu tenho receio de estragar o bichinho colocando antes, tá? E ficar tudo torto. A gente só tem que tomar cuidado pra não franzir, né? Deixar. Agora aqui, ó, eu já venho pra cá. E vou fazer a mesma coisa no outro.
Agora a gente vai arrematar. Colocar a linha aqui pra dentro. Cortar. Falta apenas o focinho, que a gente vai fazer a mesma coisa. De volta com a linha preta. Eu vou pegar o focinho do nosso cachorro. Também usei aquela entretela termocolante, né? Então, vamos. Meu Deus do céu. Então agora a gente vai colocar o focinho. O focinho vem aqui. E a gente também vai dar uns pontinhos. Pra ele não sair do lugar. Pronto, a gente já vai arrematar aqui. A gente vai colocar a linha aqui para arrematar. E para finalizar mesmo o rostinho, nós vamos fazer esse risquinho aqui, ó. Aí eu tô pegando uma linha de bordar, porque ela é mais grossa, né? A gente vai pegar aqui bem no meio. E vamos bordar. Assim como a gente fez no olhinho, para ficar um pouquinho mais grossinho, a gente coloca, faz 2 vezes. Pronto. É o suficiente. Agora eu vou arrematar. Agora nós vamos fazer o enchimento do nosso cachorro com a fibra siliconada. É só para deixar ele fofinho, não precisa deixar ele muito durão, né? Assim, com muita. Ó, só pra... Vendo? Deixar ele bem fofinho.
Ou vocês também, se não quiserem, quiser deixar só assim, ó, esse aqui eu fiz sem enchimento. Dá pra fazer sem e com. Então, a gente vai colocar a fibra siliconada aqui. Mais um pouco. E a gente vai fechar aquela abertura que nós deixamos para virar a peça. A gente vai fechar ela com um pontinho invisível. Então, tá aqui. Vou colocar um alfinete. E agora a gente vai fechar essa abertura. Então aqui a gente vai fechar com um pontinho invisível. Eu sempre coloco o nozinho para dentro, né? Para não ficar visível. E o ponto invisível é aquele que você pega. Opa. Um pedacinho de tecido de um lado da abertura e um pedacinho do outro. Também não aconselho colar, não, tá? Pelo mesmo motivo dos apliques aqui dos olhinhos. A cola não vai ser resistente à água, então vai abrir, vai sair a fibra siliconada de lá de dentro. Então a gente dá uns pontinhos mesmo. Agora aqui a gente arremata. Nosso cachorrinho tá pronto. Eu aqui na perninha, deixa eu ver se tem jeito. Ó, vou dar um nozinho na perninha aqui, ó. Mesma coisa aqui. E o nosso cachorrinho tá pronto. E aí, meninas, gostaram da aulinha de hoje? Eu espero que vocês tenham curtido. Super fácil de fazer. Colorido. Funcional, né? Vai funcionar para criança como um brinquedinho, como uma naninha. E assim, vocês podem fazer algumas variações com as aulas que já estão no nosso canal.
né? Vocês podem usar as orelhas diferentes, vocês podem usar as cores diferentes, uns com botinha, outros sem botinha, aí vai da imaginação de vocês, tá bom? Então, não esqueçam de curtir, de compartilhar, lembrando que todo sábado tem aula nova no canal. Aquelas que não se inscreveram, se inscrevam. Lembrando também que tudo que é feito à mão é único e inesquecível, porque a gente não faz um igual ao outro, não tem jeito, né? A gente não... Alguma coisa vai sair diferente e isso é muito prazeroso. A gente saber que a gente é capaz de fazer uma coisa dessas, tá bom? Eu espero vocês então na próxima aula e deixo um grande abraço para todas.